Olá, gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer essa deliciosa quiche de queijo com presunto e queijo. Eu fiz em duas versões, no tamanho grande e no tamanho pequenininho, que foi um pedido do meu filho para o lanche de hoje. Elas ficam super crocantes por fora e bem cremosas por dentro, uma delícia. E também é atendendo um pedido especial da minha sobrinha postiça Clarinha, que me pediu a receita dessa quiche. Então pega o papel e caneta e vamos embora para essa receita. Então vamos começar a nossa receita aqui pela massa. Essa massa é bem fácil, bem prática e gasta pouquíssimos ingredientes, tá? Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo e vou pesar aqui a minha margarina. Aqui eu já tenho a farinha de trigo e o sal, tá? Uma colherzinha de chá de sal que a gente vai utilizar nessa receita. É mais ou menos 5 a 8 graminhas de sal, tá? Quem quiser aí pesar. E nós vamos acrescentar agora a margarina. Aqui eu vou pesar a margarina, eu utilizo 200 gramas para essa quantidade de farinha. Lembrando que para essa massa, a quantidade de manteiga é sempre a metade da quantidade de farinha. Exemplo, se você utilizou 200 gramas de farinha de trigo, você vai utilizar 100 gramas de margarina. Se você utilizar 300 gramas de farinha de trigo, você vai utilizar 150 gramas de margarina. E assim por diante, porque aí você não fica preso à receita e faz a quantidade de quiche que você quiser, tá? E aí aqui nós vamos fazer uma farofinha. Eu tenho aqui também água gelada, tá? A água tem que estar gelada pra gente utilizar, mas a gente só vai utilizar se necessário. Se a massa chegar no ponto aqui que a gente quer, a gente não vai utilizar a água. Caso contrário, a gente utiliza a quantidade necessária e aí vocês vão ver aqui junto comigo, tá bom? Aí nós vamos misturando aqui com a ponta dos dedos a nossa margarina com a farinha de trigo e o sal, tá? O meu objetivo aqui é formar uma farofinha mesmo, tá? Lembrando que aqui também a margarina tem que estar bem gelada, tá? Aqui ela está bem gelada, não está em temperatura ambiente não. E aí nós vamos aqui só mesmo misturando sem amassar muito, tá? Só com a pontinha dos dedos aqui misturando essa margarina. Aí aqui, ó, nós já formamos uma farofinha, mas vocês vão ver que se a gente apertar aqui, ó, a nossa massa, ela fica muito quebradiça, ó. Então, não é esse ponto aqui que a gente quer. A gente quer que ela se compacte, mas que ela quebre. E não que ela esfarele, né? Na verdade é esfarelar. Então a gente vai colocar um pouquinho de água aqui, bem pouquinho, tá? E vamos aí observando o ponto da nossa massa. Se for necessário, a gente acrescenta mais. E aí agora aqui a gente vai apertando a massa para ela ir se compactando, tá? E aí nisso a gente vai vendo que ela vai se juntando e vai formar uma bola. Se isso acontecer, é o ponto ideal da nossa massa, tá? Caso ainda você amassando, sinta ela ainda seca, com dificuldade de se compactar, né, de juntar, você acrescenta mais água, mas faça isso de forma gradativa, tá? Não acrescente uma quantidade de água muito grande, porque senão corre o risco de você perder aí o ponto da massa, tá? Então aqui, ó, você vai vendo que a gente vai apertando e ela vai se juntando, né? Vai formando uma bola. Então aqui é só mesmo a gente ir apertando, tá? Com paciência. E vamos chegar lá, que eu não vou mais acrescentar água, porque só de eu pegar aqui na massa eu tô vendo que ela vai chegar no ponto que eu preciso, tá? Então, acho que aqui nós já chegamos no ponto da massa que a gente precisa, ó, ela já se juntou aqui todinha, tá bem maleável, tá? E agora vamos fazer o teste aqui para ver se tá mesmo no ponto que a gente precisa. A gente pega um pedaço da massa
E aí a gente quebra ela aqui para ver se ela está se esfarelando ou quebrando, ó. Aqui ela quebra, ó, tá vendo? Ela não se esfarela, ela está bem compactada e ela quebra, tá? Se aqui você pegar e ela esfarelar, é porque ainda precisa de um pouco mais de líquido aqui na massa, tá? Então aqui está no ponto certinho e a gente agora vai colocar ela num saquinho plástico e levar para gelar por mais ou menos de meia hora a 1 hora no máximo, tá? Prontinho, já enrolei a minha massa aqui no plástico filme e agora eu vou levar ela na geladeira, que a gente precisa trabalhar com ela geladinha. Prontinho, já passou o tempo necessário da nossa massa descansar e agora eu vou separar aqui as forminhas que eu vou trabalhar. Eu tenho essas aqui pequenininhas, que são para quiche mesmo, enfim, essas aqui são frisadinhas e tenho essa grande aqui de 20 centímetros, ela é de fundo falso, tá? Mas pode ser qualquer forma, até a forma de pão de mel serve para fazer. A gente não precisa ter um utensílio específico para fazer, às vezes, determinada coisa, não, gente. Tem utensílios que às vezes a gente tem que se adapta para outras coisas que a gente vai preparar, tá? Aí aqui eu vou pegar um saco plástico, porque na forma grande eu gosto de abrir ela entre um plástico e outro, que acho que fica mais fácil para mim, tá? Mas caso você não tenha aí ou prefira fazer de outra forma, você escolha a forma mais fácil e prática para você, tá? Aqui eu vou pegar um saquinho desses de congelamento e vou abrir a minha massa aqui. Mas você também poderia ir colocando os pedacinhos da massa ali e ir moldando a massa na própria forma, tá? Eu só gosto de fazer assim, que eu já me acostumei a fazer dessa forma e eu acho que a gente consegue trabalhar a espessura da massa melhor dessa forma. Prontinho, aqui eu já cheguei na espessura da massa, aí eu pego a minha forma e meço aqui mais ou menos o tamanho. Aqui eu vou botar mais um pedacinho ali naquela lateral, porque acho que vai ficar faltando para mim cobrir a lateral da minha forma, tá? Então eu vou acrescentar só mais um pedacinho de massa aqui e vou abrir mais um pouco, tá? Que aí eu tiro a medida pela minha forma, tá? Eu coloco ela aqui, centralizo ela aqui na massa e aí vejo se se a massa que eu coloquei aqui vai ser a quantidade ideal para cobrir a minha lateral também. E aqui com muito jeitinho, tá? A gente vai pegar a massa com o plástico mesmo e colocar na nossa forma. E com o plástico ainda a gente vai acomodando a nossa massa, tanto no fundo quanto a lateral, tá? E aí depois qualquer defeitinho que tiver, não tem problema, a gente pode ir consertando os defeitinhos com pedacinhos de massa, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso, se fica faltando massa em algum lugar, tá? E o excesso de massa a gente passa o rolo aqui em cima para tirar o excesso de massa e depois a gente vê aonde está faltando massa, se está tudo certinho. Inclusive eu queria comentar aqui, a espessura da massa tem gente que gosta mais grossa, eu gosto dela nessa espessura mais fininha, que eu acho que fica mais crocante, mas aí é um gosto, é um particular seu, você escolha a grossura da massa que você preferir, tá? Aí aqui ó, ficou algumas falhas na lateral da minha forma e agora é só eu acertar, né, com a ponta do dedinho aqui, eu vou acertando onde ficou falhando aqui, ó, ficou faltando um pouquinho de massa, eu completo com mais um pedacinho e não tem problema nenhum. E aí é só tirar o excesso com uma faquinha, tá? Aí aqui eu já completei a minha falinha e vou tirar aqui as rebarbas com o auxílio de uma faquinha. E aí só ajeito onde caiu a massa e tá pronta a nossa massa, tá? E agora a gente vai forrar os pequenininhos. Aqui no caso das forminhas pequenininhas não tem a necessidade de a gente abrir um saquinho plástico, é só a gente pegar uma quantidade de massa
No caso, se você for comercializar, você pode estar pesando. Eu costumo colocar quando eu vou vender, fazer para vender, eu coloco nessas forminhas a quantidade de 20 gramas em cada forminha. Mas aqui hoje não é o caso, eu vou fazer mais pra gente lanchar mesmo, mas aí aproveitei a oportunidade para estar gravando o vídeo para vocês e para estar atendendo aí o pedido da Clarinha. Ó, Clarinha, na próxima vez que eu for na sua casa eu quero comer as quiches feitas por você, hein? Então aqui, ó, só a gente ir colocando a quantidade, porcionando a massa nas nossas forminhas e depois é só abrir. Aqui não tem mistério, é só ir pressionando a massa contra a forminha, que ela vai se moldando na forminha que você estiver utilizando. E as sobras de massa, a gente vai pegar a faquinha e retirar aqui a sobra dessa massinha, tá? E depois é só acertar aqui para tirar a marca, né, da faca, é só acertar aqui com um dedinho para ela ficar bonitinha. E tá pronta aqui a nossa primeira forminha e nós vamos fazer isso em todas elas. Prontinho, já preenchi todas as forminhas aqui. Essa pequenininha deram 21 a quantidade, mais essa grande aqui de 20 centímetros, tá? E aí, antes da gente recheá-las, a gente vai levar para assar no forno por 10 minutinhos, que isso que vai ajudar a trazer a crocância para a nossa massa, tá? Essa grande aqui, eu furei o fundo dela com um garfo, olha, tá para vocês verem. Caso vocês também queiram, pode colocar um papel manteiga aqui e feijão. Gente, eu confesso a vocês que eu nunca fiz dessa forma, mas já vi muitas pessoas dando essa dica. Eu fico com medo de depois não dar para aproveitar o feijão e a gente perder o feijão tá tão caro. Mas se você sabe se dá certo, deixa aí nos comentários que dá para aproveitar o feijão depois de utilizar ele no pré-cozimento da massa. Então vamos embora levar essas massas para pré-assar por 10 minutinhos só. Enquanto a nossa massa está lá pré-assando, vamos preparar aqui a base do nosso recheio. Eu vou colocar aqui 250 ml de leite, tá? Leite integral. Aqui tá o leite integral, não importa, pode ser leite gelado, em temperatura ambiente, isso não importa, tá? Inclusive o meu aqui tá gelado. Vamos colocar também 2 ovos inteiros. Essa nossa base é a que traz cremosidade para a nossa quiche. O recheio você pode colocar o que você quiser e o que você tiver em casa. Inclusive eu aqui hoje, o que eu tenho em casa é queijo e presunto e vai ser o recheio da minha quiche. Você pode colocar legumes, brócolis, espinafre. Inclusive aí estamos chegando, né, pertinho do Natal, você pode fazer uma quiche de bacalhau que fica super deliciosa, tá? Então o recheio é a sua escolha, tá? Aí eu gosto de colocar também um pouquinho de sal, tá? Para dar uma temperadinha aqui, porque como é uma base neutra, ela às vezes fica um pouquinho sem sabor, né? Porque é só leite, ovos e a gente vai acrescentar agora também creme de leite. Aqui eu vou colocar só a metade dessa caixinha de creme de leite, tá? No caso aqui vão ser 100 gramas. Então eu gosto de colocar o sal por conta disso. Mas caso você vá utilizar um recheio que seja bem salgado, exemplo aí que eu dei do bacalhau, o bacalhau ele já é um pouquinho mais salgadinho, né? Então não tem necessidade de colocar o sal, tá? Eu coloquei aqui o sal porque o queijo e o presunto eles não são tão salgados assim. Então para realçar o sabor eu preferi colocar o sal. Então aqui, ó, a nossa massa já pré-assou, tá? E nós vamos rechear elas aqui. Eu vou utilizar, como eu falei, o queijo. Aqui meu queijo tá congelado, tá? Eu gosto de utilizar ele assim, bem congelado. E aí eu vou pegar uma quantidade aqui, que eu vou misturar também com presunto. Eu vou fazer um pouco de queijo e um pouco de queijo com presunto. E eu gosto também de colocar um pouquinho de orégano.
E aqui é bem pouquinho a quantidade que a gente utiliza, até porque as nossas forminhas também são pequenas, tá? Mas a gente não pode exagerar aqui no recheio mesmo não, é uma quantidade pequena, vocês vão ver aí, é mais ou menos uma quantidade de uma colher de chá, tá? Em cada forminha que a gente coloca. A colher que eu estou utilizando aqui não é uma colher de chá, mas a quantidade é bem pouquinho, ó. Pode parecer até aí pelo vídeo que é muito, mas é por questão do meu queijo estar congelado, então deve dar a impressão de volume, né? Mas é bem pouquinho queijo mesmo, bem pouquinho recheio, e a gente vai preenchendo. E aí o restante eu vou misturar presunto e vou completar as outras forminhas também. Prontinho, depois das nossas forminhas todas preenchidas, nós vamos completar aqui com o líquido. É bem pouquinho líquido também, a gente tem que tomar cuidado para não transbordar, porque quando transborda, o líquido gruda aqui nas laterais da forma e aí fica difícil de desenformar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Ó, essa daqui eu já ultrapassei ali a quantidade de líquido. Então é bom a gente utilizar um recipiente assim com um biquinho que nos facilita aqui a dosagem desse nosso líquido, tá? Prontinho, agora é só a gente levar a nossa quiche para assar em forno pré-aquecido por 30 minutinhos ou até elas ficarem douradas. Enquanto isso, vamos aqui recheando a nossa quiche maior. Eu já pré-assou, tá? E aí agora aqui eu vou colocar uma camada de queijo. Também não precisa muita coisa, tá? Aí aqui a gente pode colocar uma camada de queijo, não precisa misturar diretamente o queijo com o presunto. E pode colocar o presunto por cima aqui do queijo, que também quando colocar o líquido, ele mesmo já vão se misturar aí e vai ficar perfeito, tá? E eu também coloco um pouquinho de orégano, mas aí é de gosto. Pode colocar outros ingredientes aqui também, pode colocar milho, azeitona, o que você quiser e o que você tiver em casa, tá? Prontinho, eu vou finalizar aqui com o orégano e colocar o nosso líquido aqui e levar para assar nossa quiche em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 a 50 minutos ou até ela ficar douradinha. Eu prefiro ela mais douradinha, então você tomar conta aí do tempo do seu forno, tá? Então aqui é só colocar o líquido e vamos levar para assar. Prontinho, nossa mini quiche já ficou pronta, ó. Eu vou esperar esfriar um pouquinho para poder desenformar ela com vocês. Meu filho está aqui agoniado, doido para comer, mas eu vou esperar esfriar um pouquinho. Tem que desenformar, que meu filhote está aqui agoniado. Está tão quente, já desenformei uma aqui. Olha que gracinha que fica nessa quiche. Tá com a mãozinha ali esperando ele. Agoniado. Essa daqui é queijo com presunto. Você vai querer também? Vai querer 2 de queijo e uma de queijo com presunto ou 2 de cada? Uma de queijo com presunto, 2 de queijo. Assim. Assim mesmo? Eu vou desenformando aqui as quiches e volto quando a maior estiver pronta para mostrar para vocês. A nossa quiche maior ficou pronta e enquanto ela estava assando, nós devoramos as quiches pequenininhas para vocês verem quanto elas ficam saborosas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita.
Façam aí na casa de vocês, porque é um lanche super rapidinho e super saboroso. Não esqueça de deixar o seu joinha aí e se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Até um próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês.